Uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 9, página 287. A Era da Igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, de 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Laodiceia. O nome Laodiceia, que significa direitos do povo, era muito comum e foi dado a diversas cidades em honra às senhoras da realeza assim chamadas. Esta cidade era uma das cidades politicamente mais importantes e financeiramente mais prósperas da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Era frequentemente chamada a metrópole, porquanto era a sede de condado para outras 25 cidades. O deus pagão ali adorado era Zeus. Na realidade, essa cidade foi outrora chamada Diópolis, cidade de Zeus, em honra ao seu deus. No quarto século, um importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentes terremotos finalmente causaram o seu completo abandono. Quão apropriadas eram as características desta última era para representar a era em que vivemos agora. Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Isto prognosticou a premissa religiosa do século XX de um Deus, Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem e está agora mesmo juntando os protestantes, os católicos, os judeus, os hindus, etc., com a intenção de que uma forma mútua de adoração aumentará nosso amor, compreensão e cuidado de uns pelos outros. Os católicos e protestantes estão agora mesmo lutando por isso, e realmente estão ganhando terreno nesta união, com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram-se a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos, com esperanças de que todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram os mesmos objetivos, todas têm o mesmo propósito e todas são basicamente corretas. Note o nome Laodiceia.
os direitos do povo, ou justiça dos povos. Será que já houve uma era como a era da Igreja do século XX que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. Segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo e, por conseguinte, devemos fazer isso hoje. Quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estamos estabelecendo. Quando pensamos nesta cidade como sendo o local de um grande concílio eclesiástico, vemos pronunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual, muito em breve, veremos todos os assim chamados cristãos se ajuntarem. De fato, a Igreja e o Estado, religião e política estão se unindo. O joio está sendo atado. O trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar de Cristo. A cidade era rica, bem dotada pelos ricos. Estava cheia de cultura. A ciência abundava. Quão semelhante a hoje. As igrejas são ricas. A adoração é bela e formal, porém fria e morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Em cada atributo, a antiga Laodiceia acha-se renascida na era de Laodiceia do século XX. Pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela para que não sejam participantes de seus pecados e do consequente juízo. A Era de Laodiceia. A Era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer. Eu não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo em junho de 1933. O Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini
chegaria a um fim horrível, com seu próprio povo virando-se contra ele. Isso aconteceu exatamente como fora dito. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha Siegfried e como nossas tropas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois, mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia, observe a Rússia. Mantenha seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo pelas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito de voto. Depois, elas cortaram seu cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Então, na sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Na sétima e última visão, foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Baseado nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas estas visões terão acontecido até 1977. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vida se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Agora, deixe-me dizer isto. Pode alguém provar ser errada qualquer uma dessas visões? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma tem se cumprido, ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito,
Depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar, morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros dois ismos. O carro de bolha plástica foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase que nuas. E agora mesmo estão usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vira em minha visão, se você puder chamar isso de vestido. Era um tipo de roupa de plástico transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área e depois havia um lugar escuro como um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que falta? Nada, exceto Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e com isto sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois ele a renovará. No mês de março de 1964, aquele terremoto no Alasca na Sexta-feira Santa sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um tremor mundial o que ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode suportar esse choque. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas, a Jesus Cristo, que como fiel pastor, o salvará e cuidará de você, e o apresentará irrepreensível em glória com grandíssima alegria. O mensageiro. Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa era, muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem que estar aqui agora. Embora talvez não o conheçamos por enquanto, porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora eu posso provar isto porque temos a escritura que descreve o seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Ele será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa, que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O 6º anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. E o 7º, de mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15. Este aqui, em Apocalipse 10, 7, é o mensageiro da 7ª era, e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas.
Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós 3, de 6 a 7. Tocar-se-á buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém à parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10:7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Em Mateus 17:10, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração na igreja. É isto que Malaquias 4, 5, 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4, 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista. Lucas 1,17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o disse, mas não diz que o coração dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais.
João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, este profeta sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias. Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João, assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então, será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo de Malaquias 4:5-6, ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas em seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham o assim diz o Senhor diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel, e João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus viria, e assim este homem, como João, testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este, de fato, é o profeta de Malaquias 4, porque o fim do período gentio será o próprio Jesus aparecendo. Então, será tarde demais para os que o têm rejeitado.